A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, visitantes, a paz do Senhor, professores. Sejam muito bem-vindos nesta manhã de domingo que o Senhor nos preparou. Estamos muito felizes de ver que você está aí também participando, está com a sua Bíblia, com a sua revista para também nos acompanhar. Pegue também um caderno de anotação. Você que ainda não compartilhou o vídeo, ainda dá tempo, corre lá, compartilha com o seu amigo, nos ajude na propagação do Evangelho nesta manhã de domingo maravilhosa. Não fique só para você, pois essa palavra venha falar com o coração de cada um de nós. Então, ajude a propagar o Evangelho. E por falar em propagar o Evangelho, eu quero também dar a você a oportunidade de poder estar ofertando na casa do Senhor, de estar contribuindo para que isso também possa alcançar outras pessoas, para que o Evangelho também possa romper fronteiras. Que você possa, nesta manhã, contribuir com os seus dízimos, suas ofertas, ou à noite também, se você quiser trazer para o templo, está contribuindo para a manutenção do templo e o avanço do reino do Senhor. Aí no seu vídeo vai estar aparecendo o nosso PicPay, também o QR Code aí para facilitar na hora de ofertar, que você possa se sentir à vontade. Você que nos visita nesta manhã, não fique constrangido, pode também, se assim sentir no seu coração o desejo de ofertar e contribuir na casa do Senhor, que seja com muita alegria, que seja com muita singeleza de coração, pois o Senhor vai te abençoar ricamente, como já tem abençoado em nome de Jesus. Vamos orar para dar início à nossa lição de hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela rica oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos aqui para podermos compartilhar, ó Deus, mais e mais da Tua Palavra, para podermos compartilhar, ó Deus, das maravilhas que o Senhor tem feito, ó Pai, ao longo da história, na história do Teu povo, ó Deus, como o Senhor tem conduzido a história, como o Senhor, ó Pai, tem, ó Deus, nos direcionado, ó Deus, protegido, guardado o Teu povo, ó Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de hoje, ó Deus, termos acesso, ó Senhor, as histórias, termos acesso, a Deus, a Tua santa e boa palavra, ó Pai, para a nossa instrução. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, o nosso ministrador nesta manhã, Pai, possa, ó Deus, se fazer à vontade em nosso meio. Para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Te agradecemos também, ó Pai, por aqueles que ofertaram nesta manhã, por aqueles que dizimaram, Senhor, e aqueles que ainda irão ofertar, Senhor Deus, no culto desta noite, Pai. Nós te agradecemos que o Senhor possa abençoá-los, multiplicar os seus celeiros em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pois muito bem, a lição de hoje, a lição de número 5, nós iremos investigar um pouco mais sobre a história da igreja. Há 2 estudos atrás, nós também investigamos um pouco mais sobre a história da igreja e vamos continuar nessa batida aí e vamos aprender. Para isso, nós separamos a história em partes e o tema de hoje é a paganização do cristianismo, que é a lição de número 5 da nossa revistinha, a padronização do cristianismo. Para isso, usaremos o texto áureo, que está lá na sua página. Acompanhe comigo, por favor, o texto áureo. Está na página 431 do seu devocional. 2 Timóteo 2:4. Nosso texto áureo. Vamos ler o nosso texto áureo juntos? Página 431 do seu devocional. 2 Timóteo 2, verso 4. Diz assim: Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar a quem? Aquele que o alistou para esta guerra. Glória a Deus por sua palavra. Essa palavra, ela é de grande impacto, né? Quando a palavra do Senhor ela vem aos nossos corações, jamais ela volta vazia. E nesta manhã está dizendo, ninguém que milita
Nenhum de vós, guerreiros, nenhum de vós, soldados de Cristo, que estão na militância dessa guerra espiritual, no mundo espiritual. Nenhum de vocês que estão já alistados, vocês não devem se embaraçar com as coisas dessa terra, com os negócios dessa terra. Vocês não devem se agrupar, se englobar, se assimilar com as coisas dessa terra. A fim de quê? De agradar aquele que o alistou. Em outras linguagens diz, a fim de agradar aquele que o arregimentou, aquele que o alistou nesta guerra, que é quem? O próprio Deus. Então, nós devemos agradar a Deus e não se embaraçar com as coisas dessa terra. Esse é o nosso texto áureo. Se você virar um pouquinho aí a sua lição, a sua Bíblia, você vai perceber lá na página 434, 2 Timóteo 3, do 1 até o 5. É o texto que nós vamos usar como base. 2 Timóteo 3, verso 1 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olhe bem, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E para o final vem o conselho: destes, afaste-se. Deste, afaste-se. Que está lá no final do verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Esta é a palavra do Senhor. A nossa lição de hoje tem por objetivo destacar as conquistas do cristianismo após o fim da perseguição e os males decorrentes da mistura entre a Igreja e o Estado, que ocorreu em seguida, ainda durante o Império Romano. Também tem por objetivo ressaltar que a Igreja Católica Romana foi criada com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano e enfatizar que a Igreja deve influenciar o mundo e não o contrário. A Igreja, ela deve influenciar o mundo e não ser influenciada pelo mundo. Bom, o nosso tema, a paganização do cristianismo. O nosso texto áureo encontra-se na página 431, como já lemos, e a paganização do cristianismo. Mas o que é paganização? O que é paganismo? Vocês sabem o que significa essa palavra, o que quer dizer esse termo? Nós vamos aqui, então, trabalhar esta palavra, essas duas palavras, né? A paganização. O que é paganização? Paganização é uma prática religiosa. Paganismo é um termo geral, normalmente usado para se referir às tradições religiosas politeístas. Entendi. Agora estou entendendo. Então quer dizer que o paganismo é uma prática religiosa de pessoas que são adeptas a vários deuses, por exemplo, adora o deus Sol, o deus Lua, o deus do fogo, o deus da água. Sim. E essa prática era designada paganismo. E havia festas pagãs. O que acontecia nessas festas pagãs? Eram festas oferecidas a esses deuses intitulados por esses
vamos dizer assim, pelos fiéis deles, né? Pelos os credores ali deles, quem cria nesses deuses. Pois muito bem, essas festas e devoções aos vários deuses, mas espera aí, mas havia cristãos no meio dessas festas? Como que funciona? Me explica. Calma, calma, você vai entender agora isso daqui. Vamos lá, passinho por passinho. Há 2 aulas nós vimos sobre a perseguição da igreja, certo? Perfeito. Perseguição da igreja. Agora nós vamos observar que rumo que isso tomou. Houve-se uma perseguição na igreja e depois, o que aconteceu? Nós vamos entender agora quais são os próximos passos depois que houve essa ferrenha perseguição na igreja. Agora, fato interessante é que neste mês nós estamos estudando o livro de Esther na quarta-feira com o pastor Jário, ele está expondo o livro de Esther e ele tem dito sobre alguns dos pilares ideológicos que o Império Persa, o governo persa, usava para vamos dizer, coagir o povo e trazer eles ao domínio. E um desses pilares era uma frase que eles usavam, né, que a resistência era inútil e era necessário assimilar ao próprio povo persa. Se você perdeu algum sermão, volta um pouquinho lá que você vai conseguir entender direitinho. O sermão está muito bom. Então, o que isso tem a ver, Josi? O que tem a ver essa questão da resistência, assimilação, o Império Persa? Nós vamos entender que houve-se também, de certa forma, aqui também na história da igreja, também houve-se essa imposição, essa assimilação, e nós vamos entender pontinho por pontinho. Agora vemos o Estado se unindo à igreja para assimilar os fiéis e adeptos. De que forma que isso aconteceu? A vitória do cristianismo sobre a igreja, após essa perseguição, foi conquistada tão somente pelo amor, pela persistência e a fé dos cristãos. Ou seja, cada vez que ela era apertada, cada vez que ela era perseguida, eles perseveravam, tinham amor e continuavam permanecendo na fé. Então, isso foi um motivo, né, também da ação humana ali, da parte humana sendo feita ali para que eles pudessem perseverar e conseguirem a vitória. Essa vitória sobre o Império Romano. O Império Romano não resistiu e acabou cedendo ao cristianismo. Não poderia ser diferente, porque, como já vimos, o Senhor da Igreja mesmo afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Glórias a Deus. Está lá em Mateus 16, 18, a parte B. Com essa vitória ocorrida durante o governo de Constantino, aos poucos, os costumes romanos foram influenciados pelo Evangelho. Ou seja, os costumes romanos começaram aos poucos sendo influenciados pelo Evangelho. Algumas grandes conquistas desse período foram a restauração, ponto 1 aí, a restauração de todos os templos cristãos. Os templos cristãos atacados durante o período da perseguição foram restaurados e reabertos. Olha que maravilha! E alguns dos que foram completamente destruídos foram reerguidos. Outro ponto aí interessante, outro ponto positivo na vitória dos cristãos aí no Império Romano. Os obreiros cristãos e as igrejas foram isentos de pagar tributos, impostos a Roma. O terceiro ponto aí, o primeiro dia da semana, o domingo, foi proclamado como em todo o Império Romano como um dia de descanso e adoração. A crucificação foi abolida do Império Romano. Os romanos passaram, então, a não mais usar este recurso como uma forma de punição, de castigo aos condenados por crimes graves, considerado grave pelo Império. Então, ali eles já estavam começando a ter uma certa
ser influenciado pelo povo cristão. Eles começaram, o Império Romano começou a ser influenciado. Antes do Império Romano, ele era o que perseguia o povo. Ele era o povo que massacrava os cristãos. E agora nós vimos, num dado momento, ele sendo influenciado, ele fazendo concessões ao povo cristão. Olha que maravilha. O infanticídio foi proibido em todo o Império Romano. Antes da influência do cristianismo, era comum no Império Romano o pai matar por asfixia ou abandonar para que morresse um filho ou filha que não fosse de seu agrado. As crianças abandonadas eram muitas vezes recolhidas por estranhos e que criavam para mais para frente venderem elas como escravos. E essa era uma prática comum no Império Romano, mas isso acabou com a influência de quem? Dos cristãos. Glórias a Deus por isso. A escravidão foi aos poucos abolida no Império Romano, devido à influência do cristianismo. Os escravos ganharam direitos que antes não tinham. Por exemplo, poderiam acusar seus senhores de maus tratos se pedirem emancipação. Emancipação era pedirem a independência, ok, de seus senhores. Assim, aos poucos, as condições de vida dos escravos foram melhoradas, até que, finalmente, a escravidão terminou totalmente abolida no Império Romano, devido à influência do cristianismo. Porém, o cristianismo acabou sofrendo um processo terrível de paganização. Depois que foi proclamado como a religião oficial do Império Romano. Se o diabo não conseguiu destruir o cristianismo por meio das perseguições, sua nova estratégia foi enfraquecê-lo espiritualmente por meio da ligação entre a igreja e o Estado. Tomem nota disso, adolescentes. Se o diabo ele não conseguiu destruir o cristianismo por meio da perseguição, agora ele usava uma nova tática. A sua nova estratégia foi enfraquecer o cristianismo espiritualmente por meio da ligação entre a igreja e o Estado. E o primeiro grande exemplo disso foi o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, fruto da proclamação do cristianismo como religião oficial do Estado, que na época era o Império Romano. Bom, aqui nós acabamos de citar 6 pontos que nós tiramos e destacamos aqui para vocês, 6 pontos positivos que o cristianismo conquistou, digamos que seja uma vitória para o povo cristão em meio ao Império Romano, que foi fazendo concessões aos cristãos. Contudo, houve-se também uma paganização, ou seja, vamos colocar isso, a grosso modo, uma mundanização do povo cristão, decorrente dessas concessões que foram feitas. Também houve-se também uma reviravolta aí e acabou-se o povo cristão paganizando. Mas de que modo, Josimar, que eles se paganizaram? Eles não eram cristãos? Como que eles se paganizaram? Como que isso aconteceu? Gente, o que acontece? A Igreja Católica, ela no começo, como tinham escravos, né, os povos tinham escravos, e eles pegavam os escravos e de certa forma ali traziam eles ao seu querer, ao seu bel prazer, mas eles não conseguiam capturar, eles não conseguiam escravizar seus pensamentos à religião, à fé, eles não conseguiam. Então, os escravos, eles eram escravos, sim, mas a sua fé somente não era cativa de seus senhores. Seus senhores não podiam impedi-los de cultuar racionalmente. Então, embora eles fossem escravos, suas mentes, sua devoção, sua fé era dada ao senhorio do Senhor, ou dos deuses que eles queriam adorar. Perfeito? Então, dessa forma, eles eram escravos apenas
de corpo, mas religiosamente eles tinham uma certa liberdade de religião, certo? Até porque eles poderiam fazer o culto, no caso ali dentro do seu próprio coração, de sua consciência, de sua mente, e isso eles não poderiam controlar. Só como um título de informação, apesar do zelo dos missionários nessa época, estamos falando aqui da Idade Média, as trevas aumentaram sobre todos os lados e o poder corruptor de Roma aumentou de uma maneira assustadora. A simplicidade do culto cristão estava sofrendo contínuas inovações e várias doutrinas de caráter duvidoso tinham invadido a igreja. Foi no tempo de Gregório que a abominável ideia do purgatório foi primeiramente discutida. Então ali já começou a ideia de purgatório. Gregório trouxe a ideia de purgatório, a abominável ideia de purgatório. O que é o purgatório? Vocês já ouviram falar em purgatório? Não? Sim? Já? Purgatório, segundo a tradição católica romana, dizia o seguinte, olha, todas as pessoas que morrem e estão em pecado, elas deverão pagar por seus pecados antes de sua alma subir, antes de sua alma ir para o paraíso. Porém, esse purgatório é um lugar onde que é de fogo, fogo mesmo. Então as pessoas quando morrem, elas vão para o purgatório, local de bastante fogo, aquecendo, e ali os seus pecados vão ser consumidos pelo fogo e depois sua alma fica livre para subir. E nós sabemos que isso é uma inverdade, isso é uma heresia. Então observe vocês adolescentes que aqui, de certa forma, começou a haver uns burburinhos, assim, né? Umas ideias de purgatório. E nesse purgatório estava aqui influenciando diretamente na vida espiritual daquelas pessoas, daqueles fiéis, que ali precisavam de alguma coisa para se segurar, de uma fé para se segurar. Então houve-se a ideia de purgatório. Olha, vocês, se morrerem em pecado, vão para o purgatório, tem que pagar pelos pecados. Não vai subir de qualquer jeito não, vai pagar pelos pecados. Vai lá, ficar no fogo lá, vai aquecer, depois vai subir. Mas sabemos que não é assim que funciona. Então, aqui no tempo de Gregório que teve essa primeira ideia assim, jogada. Ele próprio falou de purificação por meio do fogo como sendo um fato decidido. Mal pensando ele que essa ficção pagã haveria de ser mais tarde pretexto para a venda de indulgências. Você sabe que também apareceu uma outra palavrinha aqui, indulgências. Sabem o que é indulgências? Indulgências eram os valores pagos por pecados. Vamos simplificar. Por exemplo, no tempo da Igreja Católica, se você praticasse algum tipo de pecado e você ciente, poxa, eu pequei, eu vou ter que ir agora lá no padre confessar, né, no bispo e confessar no sacerdote, vou ter que chegar lá e confessar. E chegava lá e confessava, padre, olha, eu pequei, fiz isso. Aí o que ia acontecer? Falou, ó, você vai para o céu não. Você não vai para o céu. Não. E o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Para você ir para o céu, você vai ter que pagar um valor, e aí eu te dou aqui um pedacinho da cruz de Cristo, e aí você leva para casa, reza 3 Pai Nosso, 10 Ave Maria, o tanto que eles falavam, eles que estipulavam. Era como se fosse um imposto que aqui está taxado como indulgência, para que seus pecados estivessem perdoados, tivesse tudo bem, tudo em casa. Então aqui começou a ter um certo esquema de indulgência, um certo esquema de perdão de pecados através do fator econômico, fator financeiro. Ok? A maior parte da religião apelava para os sentidos carnais do que para a compreensão espiritual. Então, gente, aqui a coisa começa a escambar, aqui o caldo começa a entornar. Falei, até então a igreja estava indo bem.
cristianismo avançando, cristianismo influenciando, mas chega um momento que a coisa caldo começa a entornar. E o negócio não fica bonito, não. Por quê? O que acontece? Eles começam a olhar mais as coisas carnais do que as espirituais. Né? O que antes era um culto simples, um culto de devoção, agora começaram a inserir outros deuses na cultura, começaram a trazer ideia de imagens para dentro dos templos, para a adoração de outros deuses, e a coisa começou a ficar estranha, esquisita mesmo. E havia festas pagãs. E essas festas pagãs, nessas festas pagãs havia pretextos espirituais para, por exemplo, para cobrir aquela incredulidade do povo, havia pretextos espirituais. Olha, hoje nós vamos fazer a festa pagã, vamos colocar o santo tal, 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 tal e tal e tal, e nós vamos pedir um milagre, porque o milagre está acontecendo aqui é por conta desse santo aqui. Então eles traziam essas imagens, faziam marketing em cima ali daquelas imagens, e o que acontecia? Pessoas ali aproveitavam para liberar a sua carnalidade, a sua falta de fé genuína, né? Pessoas que se diziam conversas, ali estavam totalmente entregues ao paganismo, à adoração de vários deuses. Pontinho. Mas a paganização começou com a falsa conversão dos pagãos ao cristianismo. Como a instituída Igreja Católica passou a ser muito poderosa como a religião oficial de Roma, todos que não eram cristãos quiseram tornar-se membros dela. Olha que bonito! A pessoa que não era cristã começou a perceber, começou a entender, falou, epa, peraí, a Igreja Católica ela está se tornando uma grande potência. A Igreja Católica ela está tomando notoriedade. Vejam vocês que ali começou a ter peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, esse negócio vai dar bem, esse negócio vai dar bom. Então, começou a muitas pessoas virarem adeptos, simpatizantes, virarem conversos da igreja. E aí o que acontece, meus alunos? Esses novos adeptos aí, que, entre aspas, estavam convertidos agora pelo Evangelho, verdadeiramente não estavam convertidos. Só queriam ali se beneficiar do poderio da Igreja Católica, do poderio que agora a Igreja Católica Romana estava dominando sobre grandes áreas, estava sendo influenciadora, estava agora participando de várias áreas da camada política, da camada esférica política ali. E quais são os efeitos disso? Quais eram os efeitos da entrada dessas pessoas que verdadeiramente não eram conversas? Os efeitos disso eram desastrosos. Essa introdução dessas pessoas, falsos cristãos, na igreja oficial começou a ser visto nos cultos. As reuniões passaram a ser esplendorosas. Agora as igrejas eram ricamente ornamentadas, tinha imagem para tudo quanto é lado, e faltavam, na verdade, a sinceridade e o fervor espiritual. Havia-se muito cenário, havia-se muitas bajulações e esquematizações, sistemas para ali iludibriar o povo na fé. E em seguida a igreja oficial passou a introduzir em seus cultos cerimônias e costumes próprios do paganismo. As antigas festas pagãs passaram a ser celebradas, misericórdia, na igreja oficial, mudando apenas o nome. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. No ano 405 d.C., os ídolos do próprio paganismo começaram a entrar nas igrejas. Por exemplo, a Igreja Católica Romana instituiu o uso de imagens de santos e mártires do passado, pessoas que morreram em nome da igreja, nos templos para serem reverenciados, isto é, adorados. Os pagãos convertidos, entre aspas, ao cristianismo, adoraram a ideia. Adoraram a ideia. Até porque eles já gostavam de adorar outros deuses. Então, quando falavam assim, olha, poxa, você adora a Deus, mas tem esse outro Deus aqui também que pode fazer uma precinha para ele que ele vai te ouvir, pode pedir. Esse aqui é o Deus especialista nisso.
Esse outro aqui é o Deus especialista nisso, outro aqui. Agora, se você precisar de um outro milagre, você pede para esse de cá. Esse Deus aqui. Então, era assim. Começou a bagunçar um negócio. A adoração a Maria, mãe de Jesus, foi instituída para substituir a adoração às deusas pagãs Vênus e Diana. Os pagãos se sentiram em casa. Os anciãos, ou pastor, passou a ser chamado sacerdote, como nos cultos pagãos. Ele tornou-se um mediador entre o povo e Deus, enquanto a Bíblia ensina que o ministro de Deus é apenas um instrumento dele para orientar o povo, que é o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, Jesus Cristo. Todos nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Outras doutrinas falsas e pagãs foram criadas nesse período, como o purgatório, como a gente já citou, o culto a mortos, que celebra-se no dia de finados, o celibato. Sabem o que é celibato? Celibato seria, no caso ali, para os padres, né? O celibato, ou para alguns jovens, eram feito voto de celibato. Eles não podiam se casar, não podiam se relacionar com nenhuma pretendente, né? Não podiam se casar. Eles tinham que ficar o resto da vida ali, sozinhos, celibatário. Então, era alguns votos de celibato obrigatório. A história da virgindade perpétua de Maria, que não tem base bíblica alguma, pois se formos ler a Bíblia, verdadeiramente vamos descobrir que Maria teve outros filhos. E tudo isso para que o povo não pudesse contradizer os ensinamentos falsos que eles estavam aplicando ali, começou a encher o povo de dogmas, de costumes, de ritos. Tudo isso para eles não começarem a questionar, a descobrir. A Igreja Católica Romana proibiu o acesso à Bíblia. Olha que perigo. Ler a Bíblia era proibido, só a Igreja Católica Romana poderia ler a Bíblia. E tem mais, só a Igreja Católica Romana e alguns clérigos. E mesmo assim, exemplares da Bíblia nessa época eram apenas escritos em grego, hebraico e aramaico, e principalmente em latim, que foi a língua adotada, a língua oficial adotada pela Igreja Católica, inclusive na celebração das missas. Missas, nesse tempo, no período da Idade Média, ou no período da Idade das Trevas, como assim é conhecido, as missas eram celebradas em latim pelo padre e de costas. O padre ficava de costas para o povo, lendo a Bíblia em latim, e o povo ficava lá, não sabia o que estava acontecendo, mas estava lá, né, com sua fé inocente, e o padre rezando em latim, a missa toda em latim. E o povo saía dali com o coração sabe Deus como, mas sem entendimento genuíno das Escrituras. Então eles começaram a tirar deles o conhecimento. Tiravam-lhe o conhecimento e conseguiam escravizá-los na fé, conseguiam escravizá-los ideologicamente. Notem vocês, na Idade Média deu-se uma nova definição à heresia. Só um pontinho aqui a destacar em relação ao celibato e a história da virgindade, essas coisas todas. Até hoje tem-se ainda esse dogma de celibato nas igrejas católicas, tem a questão do celibato. E por que foi instituída a questão do celibato nesse período? A questão também do padre não poder casar e tudo. Por quê? Porque a igreja, ela começou a unir-se ao Estado e ela estava ganhando muita notoriedade, estava ganhando... Mais para frente a gente vai ver que ela começou a ter braços, né? Começou a crescer. E o que acontece? Os padres, eles eram propriedade da igreja, certo? Eles não poderiam casar pelo seguinte fato, que se eles casassem, eles começariam a ter famílias. E se eles tivessem famílias, as famílias começariam a ter propriedades nas terras, e as terras eram da igreja. Então, para ninguém tomar conta da terra da igreja, ninguém tomar conta das propriedades da igreja, ninguém ter direito, era apenas o padre e ponto.
o padre não poderia casar, e até hoje é assim. Voltando aqui. Em séculos anteriores, a heresia referia-se a crenças ou teologias incorretas. Entretanto, nos anos iniciais da história da fé cristã, ninguém sabia necessariamente o que era verdade, até desenvolver-se algum estudo que pudesse definir o que verdadeiramente era verdade, o que era heresia. Isso chamava-se o que era verdade, o que era herético, eles falavam que era coisa herética, e o que era ou herético ou era ortodótico. Então, tudo o que era aceitável para eles, é claro, eles deixavam ali como, ó, beleza, isso daí é ortodoxo. Agora, o que desfavorecia eles, falavam assim, ó, isso aí é heresia, esse negócio aí não pode não. Esse negócio de heresia aí, ó, vai dar perseguição para vocês. Para com esse negócio, para, que não dá certo não. Entretanto, com o passar dos anos, a heresia adquiriu uma nova roupagem, uma nova definição. Qualquer pessoa que não aceitasse a toda poderosa estrutura organizacional, esse esquema da Igreja Católica Romana hierárquica e burocrática, era considerada herege. Qualquer pessoa que se contradizesse, qualquer pessoa que se chocasse contra as ideias da Igreja Católica da Idade Média. Qualquer um que discordasse, no mínimo que fosse, era motivo para ser interrogado e torturado pela igreja. Vocês ouviram isso mesmo, torturado. Essa tortura sistêmica de pessoas ficou conhecida como o período da Inquisição. Depois, se vocês tiverem um tempinho, pesquisem aí sobre a Inquisição, período da Inquisição. Coisas terríveis aconteceram nesse momento. Foi um período realmente de trevas frente aos cristãos da época, que foram perseguidos duramente mais uma vez, que aqueles que não se abateram sua fé, não se assimilaram, aqueles que não se corromperam, aqueles que não se deixaram ser influenciados pelo mundo, aqueles que não se deixaram ser influenciados pela religião, pela ideologia romana, eles começaram a ser perseguidos, muitos mortos, outros torturados duramente. Antes da Inquisição, a igreja já tinha o hábito de excomungar os hereges. Se alguém falava alguma coisa contra a igreja, seu herege, fora daqui, vai-te embora, vai embora. Agora, além de excomungar, eles torturavam. Mas com o seu advento, adotaram as medidas mais dramáticas. Confiscavam propriedades. Vocês falavam que o cara era herege, falavam assim, esse cara aí está falando besteira, esse cara está falando heresia. Esse cara aí está falando mal contra a igreja católica. Falando mal. Aí o pessoal ia lá, confiscava, tirava o cara, excomungava, torturava e pegava as propriedades dele, terreno dele e pronto, agora faz parte da igreja. Agora a igreja é donatária dessas propriedades. E isso daí começou-se mais uma história triste ali no período do cristianismo. Com a igreja oficial passou a ser uma máquina política, agora nós vemos outros efeitos disso no período da história da igreja. Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica Romana proclamou a si mesmo como sendo o Estado hierarquicamente superior a todos os outros governos. Ou seja, falar assim, o negócio é o seguinte, agora quem manda é a Igreja Católica. Acabou o Estado. A gente já fez aliança política, a gente já dominou, a gente já fez bastante adeptos aqui e tinha muita gente que estava do lado da igreja porque queria ter seus privilégios, é claro. Então, eles começaram a se achar, não, agora nós somos o governo. Acabou. Nós vamos governar. E nisso daí não deu outra coisa. Ela passou a deter também a maior parte das terras da Europa. E aí vem aquela questão que eu falei sobre os padres não poderem se casar, para não ter familiares, não terem herdeiros, blá, blá, blá. Empossando-se reis e
tirando a legitimidade de outros reis. Eles começavam a ditar, ó, rei, você não é mais rei, acabou. Você agora é rei. Eles começavam a ditar, eles tomaram grande notoriedade e força política. Começaram a influenciar sobre as massas, sobre também o povo mais simples, e ela passou a ter poder e corromper nações. Olha bem onde que ela estava chegando. Esse foi um período muito terrível do cristianismo, chamado até hoje de Idade das Trevas, ou Era das Trevas. Durante 1000 anos a igreja oficial se corrompeu e corrompeu. Enquanto o ideal da igreja era transformar o mundo, a igreja oficial estava sendo dominada pelo mundo. Lá em Romanos 12:2, estava sendo esquecido. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Eles estavam esquecendo do que estava escrito lá. Ao invés de a igreja influenciar o mundo, ela estava sendo influenciada por eles. E aqui, queridos adolescentes, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vimos durante esse período da história da igreja, a igreja durante um certo tempo, os cristãos com sua fé, perseverança, com o seu amor, com a sua perseverança ali na fé, sua oração, mesmo em meio a caminhos que para eles eram escuros, coisas que eles precisavam ser verdadeiramente direcionados pelo Espírito Santo do Senhor para que eles pudessem continuar. Imaginem vocês, é um período de trevas. Imagine um período que você é tirado a Bíblia, tirado o conhecimento. Em que você vai se firmar? No que você vai se firmar? É um período extremamente difícil, doloroso. A igreja estava novamente sendo perseguida, as pessoas, por motivos mais bobos, eram consideradas heréis e executadas, torturadas. E o que acontecia? Os crentes daquela época começavam a ver pessoas tomando partes corporativistas na igreja, fazendo alianças que você olhava assim, isso não é de Deus, não é possível. E se você questionasse, você era excomungado. Então, era um período muito, muito denso de trevas aqui nesse momento. E só o Espírito Santo do Senhor que era capaz de perseverar aqueles cristãos ali. Porque só da gente ler isso, a gente fica com o coração, sabe, aflito durante um certo período. Porque parece que não há luz, parece que não há um desfecho, parece que todas as portas estão cerradas, não há um caminho. Parece que tudo virou trevas e não há para onde ir. Parece que o medo se instala no coração dessas pessoas quando nós entramos para dentro da história e começamos a ver quão grande dificuldade era ser cristão nesse momento, no período da Inquisição. Queridos alunos, eu quero desafiar vocês a relembrar dos períodos mais difíceis que você possa considerar durante essa sua jornada, sua pequena jornada na fé, porque ainda vem muito ainda pela frente, em nome de Jesus. Que você possa olhar para tudo aquilo que você achou e falar, Senhor, dessa vez eu não consigo. Mas você hoje olha para trás e diz, Senhor, o Senhor esteve comigo o tempo inteiro. O Senhor segurou na minha mão o tempo inteiro. E glórias ao Senhor que eu não fui influenciado pelo mundo. Glórias ao Senhor que eu não fui ganhado pelo mundo, mas que eu fui ganhado por Ti. E em Ti eu tenho vida. E em Ti eu começo a influenciar outras pessoas para que outras pessoas também possam ter vida. E é para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para que possamos ser luz e sal da terra nesse mundo. Que você possa influenciar pessoas onde quer que você esteja. Influenciar para o bem, para as coisas do Senhor. Em nome de Jesus, que você possa ter isso entranhado no seu coração nesta manhã. Bom, a igreja, nesse período, ela se esqueceu de não viver como viviam
as outras pessoas, as pessoas deste mundo, e ela começou a ter práticas pecaminosas. É importante frisar que apesar de tanta lama ter entrado na igreja oficial, ainda havia servos de Deus que se mantinham fiéis no meio de tanta corrupção. Os remanescentes, glórias a Deus, sempre vai haver os remanescentes no meio de tanta corrupção. Muitos deles, durante os séculos, foram entrando em choque com a igreja oficial, que chegou ao ponto de instituir a chamada Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Na verdade, era uma Inquisição mais ainda terrível. Centenas de milhares de cristãos verdadeiros foram mortos pela Inquisição, mas a sua mensagem surtiu efeito mais à frente. Glórias a Deus. É o que veremos nas próximas lições. Então, queridos alunos, vamos recapitular o que vimos aqui. Até aqui chegamos ao final dessa lição. Nós vimos aqui nesta lição que a vitória do cristianismo sobre a perseguição foi conquistada tão somente pelo amor, persistência e fé dos cristãos. O Império Romano não resistiu e cedeu ao cristianismo. Não poderia ser diferente, pois o próprio Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Como a instituída Igreja Católica passou a ser muito poderosa, como a religião oficial de Roma, todos que não eram cristãos quiseram se tornar cristãos e ser membros dela. O fato é que todos começaram a ser aceitos sem que fossem observados se verdadeiramente eles eram conversos, se verdadeiramente eles eram pessoas que tinham uma vida mudada, genuinamente convertida. E o resultado disso, nós já vimos que foi terrível. Foi um resultado desastroso. Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica Romana proclamou a si mesmo como sendo um Estado hierarquicamente superior a todos os outros governos. Então, durante 1000 anos, a Igreja oficial se corrompeu e se corrompeu. O desfecho de nossa lição de hoje parece até, por certo momento, tanto que desastroso, triste, horrível. Mas, na verdade, todas essas coisas contribuíram para que a igreja avançasse e avançasse. Me lembro uma vez que o pastor ele disse uma frase que ele disse sobre... Foi até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte, a igreja perseguida, ela cresce porque ela é perseguida? Mas aí ele reformulou, ele corrigiu e falou assim, não, porque ela é uma igreja verdadeira, por isso é que ela é perseguida. Não é porque ela é uma igreja que cresce e ela é perseguida, mas ela é perseguida porque ela é uma igreja verdadeira, é uma igreja genuína. Por isso que ela é perseguida e por isso que ela cresce. Ela não só cresce porque ela é perseguida, ela cresce porque ela é uma igreja genuína. Por isso ela é perseguida. Eu quero desafiar a você, aluno. Eu quero desafiar você que nos visita nesta manhã a rever os pontos dessa lição, a rever os tópicos, rever as coisas que ocorreram durante a história do cristianismo e você perceber que ali havia duramente uma certa pressão para que as pessoas pudessem se assimilar ao mundo, para que as pessoas pudessem aceitar de bom grado o mundo. Mas a palavra do Senhor diz, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Então, que nós não possamos amar o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não devemos nos assimilar, nós somos a resistência. E a resistência não está nas nossas forças, não está falando assim, não, agora eu vou resistir. Não, a resistência está no sangue de Jesus, que já venceu os nossos pecados, que já venceu esse mundo. E é nele, é fiado nele, que nós dizemos ao mundo não.
E é fiado no sangue de Jesus Cristo, que já venceu esse mundo, já venceu o maligno, que nós também somos vitoriosos e triunfaremos com o Senhor na glória dele para sempre. Que você possa nessa manhã refletir os pontos que hoje você tem influenciado. Você tem sido um influenciador para as coisas do reino de Deus, ou você mais tem sido influenciado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude nessa jornada, pois o soldado que foi chamado para esta guerra, ele de modo nenhum pode se embaraçar com as coisas dessa terra, a fim de agradar aquele que o arregimentou, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.